Bem-vindo ao Cognify, uma instalação projetada para tratar criminosos como pacientes. Em vez de passar anos em uma cela de prisão real, os prisioneiros poderiam terminar sua sentença aqui em apenas alguns minutos. Um dia, a Cognify poderá criar e implantar memórias artificiais diretamente no cérebro do prisioneiro. Essas memórias complexas, vívidas e realistas são criadas em tempo real, usando conteúdo gerado por IA. Dependendo da gravidade do crime cometido pelo sujeito de sua sentença, as memórias poderiam ser adaptadas às necessidades de reabilitação de cada sujeito. As memórias artificiais implantadas pelo Cognify seriam perfeitamente incorporadas às redes neurais existentes no cérebro, evitando a dissonância cognitiva e garantindo que o sujeito vivencie as memórias como se fossem reais. O conceito Cognify oferece uma nova abordagem para a reabilitação criminal, transformando a forma como a sociedade lida com os infratores, concentrando-se na reabilitação em vez de punição. Primeiro, o prisioneiro tem a opção de passar dezenas de anos em uma cela de prisão ou buscar uma reabilitação rápida por meio de implantação de memória artificial. Se o prisioneiro optar por uma reabilitação rápida, o dispositivo Cognify é usado. Em seguida, o prisioneiro é submetido a uma varredura cerebral de alta resolução para criar um mapa detalhado das suas vias neurais. Esse mapa cerebral ajuda a orientar o dispositivo Cognify para atingir regiões específicas do cérebro responsáveis pela memória, raciocínio e pensamento lógico, como o hipocampo, o córtex pré-frontal, a amígdala, o lobo parietal e o córtex cingulado anterior. Depois que as regiões cerebrais alvo são identificadas, o Cognify é colocado em volta da cabeça do prisioneiro. A intensidade e o tipo de memórias artificiais são ajustadas de acordo com o crime. Dentro da mente do criminoso, o tempo passaria de forma diferente, mais lenta do que na vida real, fazendo com que ele experimentasse anos de memórias artificiais em apenas alguns minutos. As memórias sintéticas são personalizadas de acordo com o crime cometido com a estrutura cerebral e o perfil psicológico exclusivo do indivíduo. Infratores violentos podem vivenciar memórias projetadas para provocar empatia e remorso. Ver seu crime da perspectiva da vítima, sentir sua dor e sofrimento em primeira mão. Algumas memórias são projetadas para desencadear consequências e traumas. Essas memórias podem simular as consequências de longo prazo de ações violentas, como a dor da família da vítima ou trauma físico e emocional sofrido pela vítima. As memórias artificiais poderiam abranger uma ampla gama de crimes, incluindo violência doméstica, crimes de ódios e discriminação, estelionato, comércio de informação privilegiada, roubo e fraude. O sistema de regulação de emoções Cognify poderia modular neurotransmissores e hormônios para induzir estados emocionais específicos, como remorso ou arrependimento, o que é fundamental para a reabilitação. Os mecanismos de monitoramento e feedback em tempo real poderiam rastrear as respostas neurais do prisioneiro durante todo o processo, permitindo que o sistema se adapte e otimize a reabilitação em tempo real com novos recursos visuais, sensações e conteúdos realistas gerados por IA. Para garantir o efeito a longo prazo da sessão de terapia, as memórias podem se tornar permanentes, totalmente integradas à mente do sujeito, como se fossem parte de suas próprias experiências pessoais. Enquanto os indivíduos estão sendo submetidos à sessão de terapia, dados valiosos são coletados de todos os prisioneiros em um computador central para a pesquisa científica, o que ajudará a entender a mente criminosa e a determinar a melhor abordagem para combater crimes na sociedade. A análise orientada por IA poderia aprimorar a funcionalidade do dispositivo, otimizando procedimentos futuros com base nos dados de percepção coletados. O Cognify poderia apresentar armazenamento criptografado para informações confidenciais de prisioneiros e dados de reabilitação. Um design compacto e portátil permitiria ao Cognify fosse utilizado em qualquer lugar do mundo. Ele seria construído com materiais duráveis para suportar uso frequente. Seu design com eficiência energética garantiria uma longa vida operacional, reduzindo a necessidade de recargas frequentes. Teria a capacidade de se integrar perfeitamente aos outros sistemas prisionais, como câmeras de segurança e identificação biométrica. Após a conclusão da sessão de terapia, os familiares do paciente poderiam receber um relatório abrangente sobre as novas memórias artificiais que foram implantadas, oferecendo a eles uma chance de se ajustarem a novos traços positivos de personalidade do paciente. O sujeito é então liberado de volta à sociedade para começar uma nova vida longe de crimes. O conceito Cognify poderia revolucionar o sistema de justiça criminal ao reduzir significativamente a necessidade de encarceramento a longo prazo e seus custos associados. As prisões tradicionais exigem orçamentos substanciais para a construção, manutenção pessoal e cuidados com os presos, incluindo alimentação, assistência médica e programas de reabilitação.
Ao substituir as sentenças de prisão prolongadas por uma reabilitação breve e intensiva por meio do implante e de memória artificial, os custos de manutenção das instalações prisionais de apoio aos detentos poderiam ser drasticamente reduzidos. Os recursos economizados com redução de taxas de encarceramento e reincidência poderiam ser realocados para outras áreas essenciais. Essas áreas poderiam incluir educação, assistência médica, desenvolvimento e infraestrutura, programas de bem-estar social ou iniciativas de pesquisa e desenvolvimento que beneficiem a sociedade como um todo. Ao reabilitar os infratores mais rapidamente, o Cognify permite que eles se reintegrem à sociedade mais cedo e contribuam com a força de trabalho. Essa maior produtividade poderia impulsionar a economia e gerar receita tributária, compensando ainda mais o investimento inicial na tecnologia. A reabilitação bem-sucedida por meio do Cognify poderia levar às comunidades mais seguras, taxas de criminalidade reduzidas e maior bem-estar social. Isso poderia ter impactos positivos, longo alcance sobre indivíduos, famílias e a sociedade como um todo, contribuindo para um futuro mais estável e próspero. Além de tratar os criminosos, o Cognify também poderia ser usado para tratar a perda grave de memória, ajudando os pacientes a recordar suas memórias passadas. Ele também poderia tratar pacientes com TEPT, implantando memórias positivas que substituem as negativas.